Fala torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. Uma entrevista que pegou todo mundo de surpresa. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, um dos maiores treinadores do mundo, resolveu falar abertamente sobre o futebol brasileiro. Ele, que comanda a seleção com olhar atento para os jogadores do país, foi direto e sem rodeios ao revelar qual time mais gosta de ver em ação no Brasil. Ao ser questionado se costuma acompanhar os jogos do futebol nacional, Ancelotti sorriu e disse que sim, ele costuma ver muitos jogos, principalmente para entender o estilo de jogo dos clubes e a forma como os atletas brasileiros vêm evoluindo. Mas o que ninguém esperava era a resposta que veio em seguida. Ao ser perguntado qual time ele mais gosta de assistir, o italiano nem pensou duas vezes e disse com toda certeza: "Eu gosto de ver o Vasco jogar." A declaração deixou o entrevistador surpreso, pois muitos esperavam que ele citasse Flamengo, Palmeiras ou Atlético Mineiro. Mas Ancelotti fez questão de destacar o cruzmaltino e explicou o motivo de sua escolha. Ele afirmou que, atualmente, o Vasco é o time mais agradável de se ver jogar no futebol brasileiro. Para ele, o time de Fernando Diniz tem um futebol envolvente, organizado e inteligente, além de um grupo muito unido e comprometido. Ancelotti disse que admira a coragem do Vasco de jogar para frente, mesmo fora de casa, sem medo de se impor contra qualquer adversário. Segundo ele, isso é o que diferencia os grandes times dos demais. O técnico italiano ainda rasgou elogios à maneira como Fernando Diniz tem trabalhado o time. Disse que o técnico conseguiu fazer o grupo entender seu estilo e executar com perfeição a sua ideia de jogo. Ancelotti reforçou que vê o Vasco como um time moderno, com postura tática de alto nível, e disse que o clube está praticando um futebol que chama a atenção de qualquer treinador do mundo. Ele comentou que, em seus momentos livres, costuma rever alguns jogos do Vasco e analisar como o time se comporta em diferentes situações de partida. Ele ficou impressionado com o controle de jogo e o equilíbrio entre ataque e defesa. Para Ancelotti, o que mais chama a atenção é a confiança que o Vasco vem demonstrando. Ele disse que é visível como os jogadores acreditam no trabalho do técnico e se entregam em campo. O comandante da seleção brasileira foi além. O Vasco hoje é o melhor time do Brasil e está jogando muito bem, com uma ideia clara, um futebol bonito e eficiente. É um prazer ver esse time jogar. As palavras de Ancelotti repercutiram rapidamente nas redes sociais. Torcedores do Vasco celebraram a declaração e levaram o nome do clube aos assuntos mais comentados do dia. Muitos disseram que é um orgulho o Vasco ser elogiado por um dos maiores treinadores do planeta, que já comandou gigantes como Real Madrid, Milan e Chelsea. Outros destacaram que isso mostra como o trabalho de Fernando Diniz está sendo reconhecido internacionalmente. Um estilo de jogo diferente, de posse de bola e movimentação constante, que está encantando até os mais experientes. Ancelotti fez questão de frisar que o Vasco tem um elenco muito equilibrado, com jogadores técnicos, inteligentes e dedicados. Ele afirmou que Vegetti é um dos melhores centroavantes em atividade no Brasil. Ele ainda citou nomes como Payet, para ele um meia de visão rara, e elogiou a postura dos jovens do Vasco, que vem mostrando personalidade mesmo nos jogos mais difíceis. O italiano também falou sobre a torcida do Vasco, dizendo que é uma das mais apaixonadas que ele já viu. Ele disse que é impossível não se emocionar ao ver o apoio nas arquibancadas mesmo em momentos de pressão. Ancelotti disse que a torcida faz parte do sucesso do time e que essa união entre equipe e torcida é um dos grandes diferenciais do Vasco. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Ele lembrou que pouco tempo atrás o clube vivia uma fase difícil, mas conseguiu se reerguer de maneira admirável. Para ele, essa recuperação é um exemplo de superação e gestão. Ancelotti aproveitou a oportunidade para dizer que tem acompanhado a trajetória do Vasco desde a chegada de Diniz e que vê claramente uma evolução consistente em todos os aspectos. Ele destacou que o Vasco conseguiu encontrar um padrão de jogo claro e um espírito de competição muito forte, o que torna a equipe difícil de ser derrotada.
O técnico italiano foi ainda mais longe ao dizer que, na sua opinião, o Vasco é um dos grandes favoritos a conquistar a Copa do Brasil este ano. Pelo que tenho visto, o Vasco tem tudo para levar esse título. É um time maduro, com experiência e um jogo muito bem trabalhado. Não é à toa que vem vencendo mesmo fora de casa, disse ele. As palavras de Ancelotti caíram como um presente para a torcida vascaína, que vive uma fase de orgulho e esperança com o desempenho do time. Muitos comentaram que, se um técnico como ele, com tanta experiência, admira o Vasco, é porque realmente o trabalho está sendo reconhecido no mundo todo. A entrevista também mostra como o futebol brasileiro volta a chamar a atenção internacional, principalmente pelo desempenho de equipes como o Vasco, que apresentam um jogo moderno e inteligente. Ancelotti foi sincero ao dizer que vê muitos jogadores do Vasco com potencial para estarem na seleção brasileira. Ele disse que está observando de perto alguns nomes. Ele não citou nomes, mas disse que existem pelo menos 3 jogadores do Vasco que estão sendo acompanhados de perto pelo seu staff. A declaração acendeu ainda mais a motivação dos atletas cruz-maltinos, que sabem que o olhar do técnico da seleção está voltado para o clube. Ancelotti disse que o Brasil tem uma riqueza técnica incrível e que o Vasco representa muito bem essa essência do futebol brasileiro. Segundo ele, o estilo do Vasco é um misto de organização europeia e talento natural brasileiro, uma combinação que qualquer treinador gostaria de ter. O italiano destacou ainda que Fernando Diniz é um dos técnicos mais interessantes do mundo, porque consegue manter sua identidade e ao mesmo tempo se adaptar a diferentes situações. Ele disse que gostaria de conversar pessoalmente com Diniz em breve para trocar ideias sobre futebol, pois admira a coragem do brasileiro de ser diferente. Ancelotti finalizou dizendo que o futebol precisa de times como o Vasco, que não tem medo de jogar, de arriscar e de emocionar o torcedor. Ele afirmou que, para ele, o Vasco é um exemplo de renovação, coragem e qualidade, e que está feliz de ver um clube tão tradicional voltar ao topo. As palavras de um técnico como Ancelotti têm um peso enorme no mundo do futebol, e se ele diz que o Vasco é o melhor time do Brasil no momento, é porque realmente o trabalho é admirável. A entrevista terminou com ele sorrindo e dizendo: "O Vasco joga bonito, joga certo e joga com alma. Isso é futebol de verdade." E assim, o nome do Vasco volta a brilhar internacionalmente, mostrando que o futebol cruz-maltino vive um momento único de reconhecimento e glória. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!